Salve, salve pessoal, estamos de volta com o Horário Vago, seu podcast favorito na sexta temporada. E hoje nós temos agora caminhando para o segundo episódio e começamos com uma convidada super especial, mas antes de apresentá-la nós temos um novo apresentador à mesa. Estamos com ele, aquele que faz Geografia na UNB, passou pelo Enem, faz vestibular tradicional e tudo o que há de possibilidades para ingressar na melhor universidade da América Latina. Seja muito bem-vindo, Harrison. Obrigado. Dá um salve aí pra galera. Oi, gente, eu sou o Harrison, ex-estudante aqui do 102. E agora nós vamos apresentar e eu sou o novo participante aqui da bancada, junto com o Alexandre. Ou seja, o menino aqui tá ganhando mundo. Ele daqui a pouco vai me substituir enquanto apresentador e professor de geografia aqui no 102, Pode tá? deixar, pode deixar. Pois bem, não deixem de seguir nossas redes sociais. Corre, curte, compartilha, cola com a gente no Instagram, no YouTube, que tem material sensacional, inclusive hoje com uma convidada extremamente especial, que vocês vão saber, trabalha em várias áreas, a mulher não para, ela trabalha demais, temos ela conosco. Nós temos a deputada distrital Paula Belmonte, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Olha, gente, a escola é linda e o astral é muito legal. Muito grata pelo convite de estar aqui com vocês. E seja bem-vindo! É verdade, né? Gostei de ser muito bom. Bem-vindo. Deputada Paula, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado. A gente sabe da sua agenda e o cuidado que você tem com a educação, com os jovens, e a gente fica muito feliz quando recebe você aqui. Passeou pela escola, conversou com o menino, distribuiu sorriso, carisma e muito trabalho e competência, que é algo que é marca do mandato da nossa deputada. Obrigada. Pois bem, nós temos aqui um roteiro, e a gente vai começar aqui seguindo esse pequeno roteiro. E antes de entrar no tema político, para quem não conhece a deputada Paula Belmonte, a gente queria que você se apresentasse. Não precisa do formalismo, eu sou de onde você veio, você nasceu, como veio parar aqui, é livre. Bom, formalismo não é comigo mesmo, não. Então eu quero me apresentar aqui. Primeiro, eu estou muito feliz, que Deus nos abençoe. Muito legal esse podcast que traz jovens, traz a voz dos jovens. Estou muito feliz mesmo nesse ambiente muito legal da escola. Meu nome é Paula Moreno Paro Belmonte, eu tenho 52 anos. Eu gosto de falar um pouco da minha família. Eu sou mãe de 6 filhos e sou fruto da escola pública. Estudei na escola desde o jardim de infância, na minha época, segundo grau, que hoje é ensino médio. E estou hoje como deputada distrital, fui deputada federal no mandato passado e entrei na política por esse motivo, porque eu acredito na criança. Eu vi ali que tem umas perguntinhas depois, eu vou deixar aí para que as pessoas saibam por que eu entrei na política no final da entrevista. Interessante isso aí, hein? Deputada, você é de São Paulo. Como veio parar em Brasília? Bom, eu vim parar em Brasília em 1975. Eu nasci em 73 e em 75. Com 2 anos de idade, meu pai veio transferido para trabalhar numa empresa de engenharia aqui por 5 anos. Minha família é toda lá de São Paulo. Até vi alguns palmeirenses aqui. Coisa boa, hein? Coisa boa. E nós vínhamos para ficar 5 anos. Acabamos que estamos até hoje, né? Então eu tenho 50 anos. É a cidade que a gente viu crescer e é linda essa cidade, né? Brasília, nossa capital federal. Ótimo, então veio com essa, a família veio, 5 anos viraram agora a vida de vocês aqui em Brasília e você chega aqui. O que você começa a fazer do ponto de vista profissional ou no caminho acadêmico para chegar finalmente ao cargo de deputado, primeiro no mandato federal, depois como deputado distrital? Bom, como eu disse, eu fui aluna da escola pública, então vivenciei algumas coisas que a Secretaria de Educação trazia na época, né? Frequentei muita escola parque. Legal. Fiz colônia de férias na época que a escola ainda oferecia essa colônia de férias. Então, eu sempre fui uma estudante normal, que vivia a vida. Comecei a trabalhar muito cedo. Eu, dentro de uma escola, na época, nós tínhamos aquela festa junina, a rainha da pipoca, aquelas coisas. Eu comecei a vender brigadeiro nessa época, dentro da escola da 113 Norte, e ali eu comecei a ver uma pontinha de empreendedorismo. Eu comecei a ver que uma lata de brigadeiro, com o seu Nescau, com a sua manteiguinha, ali se fazia uma quantidade de brigadeiro e que eu conseguia recuperar 3, 4 vezes o que eu tinha investido. Então ali eu comecei a ter esse. Minha mãe me deu um incentivo muito grande para auxiliar, então a gente já comprava caixas de brigadeiro num mercado que chamava Panelão, nem existe mais isso. E a gente comprava caixa de leite condensado, fazia os brigadeiros e vendia. Na sequência, com 16 anos, foi meu primeiro trabalho formal que a gente fez com carteira assinada. Eu comecei a trabalhar numa loja lá no Conjunto Nacional. Então eu estudava e trabalhava.
E aí eu fiz curso de administração, que inclusive o curso de administração de empresas fez o seu jubileu de diamante, 60 anos, e agora, dia 9 de setembro. E foi aí que eu comecei a trabalhar em empresas e sempre nunca tive um serviço público, vamos dizer assim. E quando foi em 2018, eu tinha 50 anos, não, 45 anos, eu me tornei deputada federal. Mas eu vou deixar, qual motivo que eu entrei na política, eu vou deixar para o final para que vocês acompanhem o nosso podcast. Então fica aí, hein, gente. Vai ter agora, daqui a pouco, esse spoiler aí. Bom, e aproveitar e perguntar que a gente sabe que a senhora, né, defende as crianças. E eu queria saber por que esse tema é tão central assim no seu mandato. Bom, vocês E estão me como você cercando, chegou até eu lá? vou ter que confessar, Vai ter que responder, né? Vou ter que responder o motivo. Bom, primeiro, eu acredito que a criança é prioridade absoluta. Acredito não. Dentro da nossa Constituição Federal, no artigo 227 da Constituição, é o único artigo que fala na Constituição inteira o que é prioridade absoluta. Prioridade absoluta, nós darmos para nossas crianças e adolescentes oportunidade de alimentação, oportunidade de educação, oportunidade de saúde, oportunidade de lazer. Então, eu acredito que, e dentro da nossa Constituição Federal, ela está dizendo que a criança ela é prioridade absoluta em qualquer política pública. Agora mesmo a gente estava falando sobre dinheiro público. Existe dinheiro público? Quem sabe se existe dinheiro público? Eu digo que não existe, é nosso dinheiro. E quando a gente fala do nosso dinheiro que nós damos para o governo aplicar esse dinheiro, nós temos que saber quais são as políticas públicas que são prioridades. Aí a gente fala assim, olha, muitas pessoas pensam, aquela deputada defende criança, é uma política meio que café com leite. Não, eu estou falando de água potável, eu estou falando de mobilidade, eu estou falando de empregabilidade, porque a criança só tem segurança, nós aqui, se a gente for pensar, se o pai e a mãe, o responsável está empregado, se tem uma estrutura familiar, porque muitos de nós vivemos, infelizmente, numa situação que muitas estruturas familiares estão rompidas. E a estrutura familiar faz o reflexo de um jovem ou da criança. Então, eu acredito que quando a gente defende a criança e adolescente, a gente defende uma empregabilidade do pai e da mãe, a gente defende uma estrutura para aquela criança de segurança, a gente defende uma mobilidade, a gente defende acesso à educação, acesso à água potável. Quero aqui falar, por exemplo, a água potável. Nós falamos tanto e a geografia vê essa. Estou aqui com dois estudantes, não, um estudante e uma referência de geografia aqui no Distrito Federal. Por exemplo, água. Como que os recursos hídricos são tão escassos, né? Assim, principalmente na nossa cidade, que é um cerrado. A gente está cuidando dessa água para as pessoas beberem. Se tem todo mundo acesso. Eu estou como presidente da CPI do Rio Melchior, que é falando sobre a poluição de um rio. E por que a gente começou a falar sobre essa poluição desse rio, que é um rio que está ali em Samambaia, Ceilândia, Sol Nascente? Porque eu fui numa comunidade chamada Comunidade da Cerâmica. Quando eu cheguei lá, as pessoas estavam relatando que eu, não só relatando, eu vi, eu tenho filmagem. As crianças todas cheias de erupções na pele. As senhoras chorando porque está perdendo cabelo, porque acham que estão bebendo água contaminada. Essa é a nossa suspeita. Então, olha como é importante essa criança que está sendo contaminada. Como que isso significa? Não só a saúde da criança, a preocupação da mãe, mas como ela vai ser recebida na escola quando ela tem erupções na pele. A gente está falando da autoconfiança. Como que a gente está estruturando aquela criança para que ela tenha autoconfiança, para que ela possa estudar com qualidade? Então, quando a gente olha aquela criança como um ser de direito, a gente muda a nossa perspectiva. Todos os países desenvolvidos que hoje, muitos a gente fala, eu não estou aqui falando de ideologia política, eu estou falando de pessoas que falam, olha, isso daqui é uma referência na educação, isso daqui é referência em empregabilidade, são países que têm responsabilidade com a sua criança. Quando a criança nasce,
ela se torna prioridade. Mas eu não contei ainda por que eu entrei na política. A gente Eu vai vou contar chegar, lá nós no vamos final. conseguir. Vai chegar. Mas olha como a fala da deputada Paula é importante, porque quem, por exemplo, usa essa fala que é uma política café com leite, não tem noção da abrangência e quanto é importante. Por exemplo, você acabou de citar a questão da água como direito fundamental, é direito humano, mobilidade, tudo isso vai passar pela Falar nisso, infância. beba água, tá? Com umidade muito de baixa. 15% nesse momento, tá? Para quem não sabe. Mas olha como é abrangente e importante essa política. E já que estamos falando de políticas públicas voltadas para a criança, algo que a gente tem percebido, e quando a gente foi fazer o nosso trabalho, que era montar o roteiro, percebemos todo o seu engajamento com as políticas voltadas para as crianças. Sim. O que hoje o Distrito Federal precisa para alavancar mais ainda? Nós temos o seu mandato que é totalmente engajado com isso, mas o que a gente precisa além para que a gente possa atingir o maior número de crianças que sejam beneficiadas por políticas públicas voltadas para atender esse público tão vulnerável? Bom, quando a gente fala de criança, a gente fala também de uma nomenclatura que a gente, vamos ver, a gente fala o seguinte: primeira infância, criança, adolescente. Né? Então, nós temos essa nomenclatura por idades. E quando a gente faz essa idade, não é só simplesmente por uma questão de nomes, é por um processo cognitivo. As nossas crianças, o ser humano, ele é diferente de outros animais mamíferos que já nascem, muitos deles já nascem andando, né? Já vão lá na coisa. O ser humano, ele continua no seu desenvolvimento cognitivo, ele continua na sua desenvolvimento auditivo, visual. Então, quando eu falo da primeira infância, a gente está falando de uma nutrição, inclusive da mãe. Então, como você fala, como que isso traduz em políticas públicas? O que o nosso Distrito Federal precisa? Precisa, primeiramente, olhar a gravidez precoce. Isso é um ponto importante. Nossos jovens não precisam queimar etapas. Não estou falando aqui de caretice, eu estou falando de oportunização. Oportunização para os nossos jovens se desenvolverem e para as nossas crianças terem pais, de alguma maneira, estruturados. Segunda coisa, nutrição para as nossas mulheres que estão na gestação. Uma mãe, a gente fala muito de cota quando chega para a universidade, mas a maior cota é na gestação. A maior cota é na gestação. Porque não tem como comparar uma mãe e uma criança com seu desenvolvimento pleno, cognitivo, que está lá. Deus é tão bom que ele vai lá trabalhando, né? As células vão se juntando. O professor de biologia está aqui, ele pode nos dar uma aula sobre isso. Né? Vai se juntando, vai se formando, não sei o quê. Concorda comigo que um ambiente favorável, a célula se desenvolve mais? Quando tem um corpo com nutrição, ele tem melhores condições de desenvolver do que aquela mãe que não tem. A criança já nasce com uma desigualdade nutricional que as pessoas não veem. E que a gente está ali. Aí a oportunidade daquela estrutura da mãe. Esses dias eu vi uma mãe, me dá até assim, como que a gente vai julgar uma mãe que deixou seus filhos trancados? Porque ela tinha que trabalhar. Tá certo uma mãe deixar seus filhos trancados? Não. Mas como que essa mãe vai cuidar dos seus filhos? A gente precisa de escola integral. A gente precisa de creche. Tudo isso falta no Distrito Federal. Nós precisamos construir escola, nós precisamos de creche para as crianças se desenvolverem cognitivamente, mas terem oportunidade de uma alimentação equilibrada. O nosso povo precisa comer. E como que nós estamos assim? Milhares de pessoas em filas de creche. As escolas, infelizmente, essa escola é linda, mas a gente percebe que a gente precisa de manutenção. Verdade. A gente não pode pegar os espaços de uma escola e transformar só em sala de aula. Esses meninos aqui estão aprendendo tecnologia diferente. É outra época. Na minha época não tinha computador, você sabia disso? Não tinha. O primeiro computador que eu vi ainda era com aquela teclinha verde, que eu tenho uma amiga que chamava Adriana, que quando eu cheguei e vi esse computador. Então, assim, é uma outra geração, e essa geração ela precisa de cuidado. Então, assim, quando eu falo de política voltada para a criança, o que se pode fazer? Pode-se melhorar o mapeamento, educação sexual para as nossas crianças.
para os nossos jovens. Uhum. Nós precisamos fazer com que essas mulheres todas sejam atendidas com nutrição. Os países desenvolvidos, quando tem uma mulher grávida, ele dá um cheque, você vai ter condições de ter esse equilíbrio nutricional. Isso é tão sério que quando deputada federal, na época do Zika vírus, por exemplo, se foi feito um estudo, o Zika vírus, ele não tinha fronteira aqui, Nordeste, Sudeste, ele estava em todo lugar. Legal. Mas muitas crianças hidrocefálicas, elas aconteceram mais na região do Norte e do Nordeste. Eu vou perguntar por quê? A questão nutricional da mãe foi um impacto maior, da água e do acesso à proteína animal. As mulheres que foram picadas pelo Zika vírus, que tinham um aspecto nutricional com mais qualidade, as crianças não foram atingidas. Quer dizer, país continental, um país que é um celeiro, a gente perder a oportunidade de uma criança se desenvolver no útero materno por conta de nutrição, não é possível. E nós estamos falando da nossa capital federal, com um orçamento de 73 bilhões. É o mínimo que a gente pode dar, não é assistencialismo, é nutrição com programas de capacitação profissional para que essas pessoas possam sair da linha, não só da pobreza, mas da dependência para que elas possam se desenvolver. Massa demais. E emendando nisso aí que a senhora falou, como a senhora enxerga a juventude hoje e quais oportunidades políticas e social que podem transformar o futuro dessa juventude? Bom, eu vejo assim vocês com todo o potencial. Nós temos uma responsabilidade, principalmente, não vou dizer do meu século passado, né? Mas foi tão rápida a transformação que a gente acaba olhando assim como se fosse um século passando, né? Vocês dominam essas máquinas aí. Às vezes, meu filho que me ensina, às vezes, a entrar no celular para resolver uma situação. Então, a gente primeiro precisa entender como que essa juventude está conversando. Primeira coisa é essa. E a segunda situação que eu vejo e eu procuro sempre falar, sonhem, pensem. O que vocês querem para o futuro? Se imaginem professores, se imaginem advogados, se imaginem. Porque a juventude hoje, ela está numa situação que, como é imediatismo, né, da internet, acabou que não sonha no imediato. Imediato, eu quero o tênis mais legal, eu quero o celular tal, mas não imagina o futuro. Imagina o futuro, como eu vou pagar minha conta? Como que eu vou ter minha família? Como é que eu quero? Né? Então, eu acho que a gente precisa começar a fazer com que os nossos estudantes sonhem e tenham oportunidade. Então, uma coisa que é muito importante, a gente incentivar profissionalização. Cursos profissionalizantes, né? Aqui, essa oportunidade que vocês estão tendo, de você desenvolver a oratória, não é legal você saber lidar, porque a gente se vende o tempo todo. A gente tem que saber falar com as pessoas, então muito legal os jovens virem aqui conversarem, se expressarem, perderem a expressão, terem autoconfiança, né? Segunda coisa que é importante, incentivo no primeiro emprego. Muitos jovens querem trabalhar e não têm a oportunidade da primeira oportunização. Por isso que eu vejo que o ensino médio, ele tem que ter esse foco. Eu tive agora numa escola que traz o foco da educação financeira. Ele tem que ter um foco para deixar esse estudante, qual oportunidade que seja, aprender um instrumento musical. Né? Já é. Então, assim, ele tem esse foco de saber que o mercado de trabalho está aí. E empreendedorismo. Eu acho que o jovem tem que saber que hoje nós estamos numa forma tão legal assim que o mundo está desenvolvendo, que toda a capacidade de imaginação, de criatividade, isso pode se tornar não vamos dizer assim, eu fico até assim, medir as palavras, porque não é defendendo o capitalismo, mas defendendo a autonomia financeira. Cada um pode ser autônomo de si, pode mandar em si, pode desejar em si, pode escolher por si. Então, acho que a gente tem que colocar isso nos jovens. A oportunidade de falar assim, eu consigo ser o que eu quero ser. Ótimo. A juventude ela precisa querer, ela precisa almejar, além de tudo, né?
Deputada, saindo um pouco da pauta agora, educação, a gente vai para uma outra pauta que também é uma característica do seu mandato, que é a transparência. Muito. E aí a gente tem a seguinte pergunta. A senhora também é conhecida pela fiscalização de recursos públicos, algo que é crucial dentro de qualquer gestão responsável. O que a sociedade ainda precisa aprender sobre o impacto da boa gestão no dia a dia da população? Primeiro, eu sou muito fã de ensinar para as pessoas e aprender junto com elas de cidadania, né? Nós temos que entender que esse país, que é um país maravilhoso, o Brasil, gente, olha, eu tenho a oportunidade de conhecer outros lugares. O Brasil, ele é diferenciado. Primeiro, sim, que ele é brasileiro, né? Então, assim, a gente pode dizer assim que Deus é brasileiro mesmo, porque a gente tem tanto lugar lindo. A gente tem desde deserto, a duna, a cachoeira. O que as pessoas quiserem, elas conseguem ver. O Cerrado, que ontem fez aniversário. Sim, foi o dia do Cerrado. Foi o dia do Cerrado. E o Cerrado, assim, é interessante que quando a gente, com certeza, a floresta amazônica, a floresta Mata Atlântica, ela talvez seja mais exuberante. Mas se você for olhar os detalhes do Cerrado, Só aqui. Só aqui, né? Eu até me emociono, porque assim, às vezes é uma flor tão linda, nessa secura tão grande, né? Então, assim, a gente tem tanta coisa legal. Livre de catástrofe ambiental. Livre. Então, assim, a gente amar o nosso país. Né? E aí eu trago esse amor para a capital federal. Essa capital federal, ela também foi feita de uma maneira assim, quando a gente começa a conhecer a história e começa a se identificar com a história, ela foi feita de um sonho, né? Que foi muito tempo lá de Dom Bosco, depois veio Juscelino e trouxe a interiorização do Brasil. Eu digo isso por quê? Porque a gente precisa amar o nosso lugar onde nós nascemos. Quando a gente ama e se sente pertencente, a gente começa a entender o quê? Aquilo que eu falei lá no começo. O dinheiro é nosso. Sim. E esse dinheiro tem que ser bem aplicado. Porque a gente sua muito para que a gente possa usar ele. A gente trabalha muito. A gente paga altos impostos. O nosso imposto brasileiro, ele não é um dos maiores do mundo, mas ele é um dos quase maiores. Só que os países que têm maiores, eles entregam uma educação que é referência mundial. Eles entregam uma saúde é uma obrigação do Estado fazer isso. Mobilidade, né? A gente vem aqui pela estrada, por exemplo, tanto de buraco na rua. É uma obrigação do Estado. Então, por que eu trabalho com a transparência, vamos dizer assim, eu tenho até mudado um pouco essa coisa da fiscalização, porque todo mundo pensa que a fiscal fica apontando o dedo. Não, a gente tem que trabalhar com a transparência. Se a gente melhorar vamos dizer, hoje, por exemplo, eu vou falar aqui de várias secretarias. Em 2025, numa era digital que nós temos aí a inteligência artificial, hoje ainda se trabalha com planilha de Excel. Eu adoro Excel. Como uma pessoa que gosta de matemática, eu adoro. Mas você concorda comigo que hoje isso não traz transparência? Qualquer um manipula uma planilha de Excel e qualquer um chupa todas as informações da planilha de Excel e deixa o computador sem nada. Então, nós precisamos trabalhar com mecanismos que tragam institucionalidade aos dados. Os dados não podem estar no meu poder, no seu poder, ele tem que estar no poder do povo. Então, é isso que eu acredito na responsabilização. Então, assim, quando a gente fala a respeito disso, o povo tem que se empoderar desse Brasil que é nosso, dessa Brasília que é nossa e do orçamento que é nosso. E vai muito de encontro porque a senhora apresenta pra gente lá no início da educação, que você fala que a gente precisa de capacitação. Para aquela mãe que está distante, para o aluno, para o adulto, para o idoso, e essa capacitação que vai fazer a gente realmente cobrar uma gestão mais transparente. Isso vai muito de encontro. É bom que essa fala vai toda sempre. A gente, é claro, a gente é tendencioso, a gente vai puxar para educação. Não tem como. Agora eu vou falar uma coisa também, assim, só para não ficar assim, porque a gente tem muitos direitos, né? A gente tem direito à liberdade, a gente tem direito, e é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, abrir mão de nenhum centímetro da nossa liberdade. A gente tem direito à saúde, à educação, mas a gente tem também alguns deveres. Com certeza. E é importante lembrar desses deveres. E um dos deveres da gente é acompanhar o que está sendo feito com o dinheiro. Excelente. Né? Então, assim, a gente fala assim, tem que me dar, mas como é que está dando? Sim. Como que está sendo aplicado? Exato.
Então, isso é uma obrigação nossa. Isso é legal, que não é responsabilidade só do parlamentar fazer a fiscalização. Afinal, são representantes nossos, mas a gente também tem o dever Sociedade de também fiscalizar aquele mandato, fiscalizar aquele recurso, isso em Muito qualquer bom. âmbito, federal, municipal, enfim. E eu quero dizer, foi falado do Poder Legislativo fiscalizar o mandato. Fiscalizem os 24. Exato. Porque até às vezes, se a gente perguntar assim, quando você votou para deputado? A grande maioria nem lembra. Sim. E o voto é muito importante. O voto é muito importante. E você, hoje, eu sou deputada, hoje eu estou deputada distrital de todos vocês, quem votou em mim e quem não votou. Não votou. Mas eu tenho a obrigação de dar satisfação a todos. E as pessoas, elas têm a obrigação de acompanhar todos. Todos. Excelente. Legal. E qual foi a fiscalização ou CPI que foi mais marcante assim na sua trajetória? Olha, eu, na realidade, quando deputada federal, eu tive a oportunidade de participar da CPI do BNDES. E aquilo foi muito marcante para mim. Porque ali a gente trabalhou com os contratos internacionais. E aqui eu não quero entrar no aspecto político da história, mas eu quero dizer que roubaram muito o nosso Brasil. O BNDES é um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social. Então é importante a gente entender que é um banco que é nosso, né? Um banco que nossos tributos fomentam para quê? Para que ele fala Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O que significa isso? Significa que é um banco para fomentar as empresas brasileiras para gerar emprego. É um ciclo virtuoso. Quando a gente fomenta aqui, por exemplo, esse podcast, se Deus quiser, vocês vão crescer, vocês vão trazer mais pessoas para trabalhar, isso daqui vai ficar cada vez mais famoso e isso vai gerar economia, porque vocês vão consumir, o espaço vai comprar cadeira melhor, se bem que essa cadeira está muito top, mas você vai comprar mais cadeira, vai comprar mais coisa, vai colocar. Então, isso é um círculo virtuoso, a fomento da economia. E o que a gente percebeu é que o Brasil pegou esse dinheiro e emprestou para países vizinhos, do qual até hoje a gente não recebeu nenhum pagamento. E nessas negociações tinha, ou vamos dizer assim, as comissões. E aí essas comissões foi também motivo de muita corrupção e que isso eu vi de perto acontecer com papéis, com pessoas falando. E é lamentável a gente ter um retrocesso de alguma maneira na questão da fiscalização e do combate à corrupção. Interessante. Uma CPI marcante, não? Marcante. Muito marcante. Deputada, agora a gente sai do campo ali da fiscalização e a gente vai entrar numa outra pauta que particularmente eu gosto bastante. Tenho certeza que a nossa deputada Paula Belmonte também, porque a gente está falando da UNICE. Ah, eu gosto muito. Para quem não sabe, a UNICE é a Universidade do Envelhecer, é um programa da UNB voltado para a população idosa. E por que nós optamos por questionar isso para a deputada? Porque ela é madrinha também da UNICE. Então, ela tem uma pauta voltada para a juventude, para a galera da primeira infância, para a mãe no período de gestação, mas também tem atenção com o público idoso. Então, dentro dessa pauta da UNICE, eu te questiono. A senhora também é madrinha da Universidade do Envelhecer, da UNICE, e como você enxerga a importância desse projeto da UNICE para os idosos do Distrito Federal e se seria possível expandir? A gente já tem algumas experiências fora do DF, mas como seria legal expandir para outros lugares do Brasil? Bom, eu quero assim dizer assim que quando eu conheci esse projeto, eu deputada federal, a professora Margot com a Daiane foi lá no meu gabinete para falar sobre esse projeto e o seu José, que é o pai da Margot, né? E aquilo me chamou muita atenção, que não era assim, como eu vou contar por que eu vim da política, eu tenho essa defesa da criança, naquele momento não era ali, a minha visão não chegava até tanto, e quando ela me falou da empolgação, e aí você começa a conhecer o projeto, você vê a dignidade, né? Porque se nós estamos aqui, é porque algumas pessoas já abriram caminho, a gente está abrindo mais caminho, mas imagina quando era uma mata, aí foi cortando os capim, os matos. Aí a gente começou a fazer uma trilha de terra, porque a gente andou muito. Então a gente está aqui com um caminho muito pavimentado. E quem fez essas pessoas? Os idosos.
Quem que começou tudo isso? A gente precisa avançar muito, mas a gente tem que reconhecer quem estava lá atrás. E os idosos hoje, Brasília já tem 65 anos, nós temos várias pessoas que são os grandes pioneiros de Brasília, pessoas que vieram para cá, e quando a gente fala pioneiro, não são os visibilizados que às vezes saem no jornal, não, são aqueles candangos mesmo que construíram Brasília, que vieram para cá para acreditar no meio de um cerrado do Brasil. Tinha nada. Né? Não tinha nada. Era só mato. Só mato. E esse imagina, a gente fala assim às vezes da poeira, né, de Brasília, que a poeira tem um barro vermelho. Imagina aquela época. Como que era banheiro? Como é que era água potável? Os caras foram muito doidos, vamos dizer assim, né, de virem e acreditarem nesse Brasil com essa esperança. E os idosos hoje, eles não têm uma política voltada para eles, né? Não tem muitas vezes não tem uma calçada adequada. E eu falei que eu estudei a vida toda em escola pública, mas eu não fiz universidade federal, né? Meus irmãos todos fizeram, eu sou filha de 4. E quando eu vi que esse projeto era da UNB, eu falei, gente, olha que legal, uma pessoa que às vezes não tem essa oportunidade de ter estudado, né? Porque o Unicer, ele é democrático no sentido de você entrar com qualquer escolaridade. Ele não chega aqui e fala, você tem que prestar um vestibular, nada disso. Ele fala, você quer fazer a inscrição? Bora. Bora. Né? E você recebeu um diploma da UNB, com os professores da UNB. Aquilo encheu meus olhos. Falei, meu Deus do céu, olha só, que legal. Então, assim, eu sou muito fã do projeto, porque ele traz uma inclusão de pessoas que nós temos que ter gratidão e a oportunidade de muitas pessoas, assim, poderem ter acesso à informação, porque a gente fala muito de democracia, né? Ah, esse país é um país democrático, nós precisamos ter liberdade de expressão, mas como é que a gente tem a verdadeira liberdade de expressão e como que a gente tem um país democrático? Sabe como? Só com informação. Se a gente não tem informação, a gente não sabe escolher. Então, a gente dá oportunidade para os idosos terem a boa informação, começarem a desenvolver um pensamento crítico e trazer o carimbo da UNB. Não vou puxar a sardinha, não, mas a gente tem a UNB em Brasília, né? Não é qualquer coisa que você passou na UNB, professor da UNB, não é qualquer coisa, né? Lógico, eu não estou aqui falando que outras universidades são boas também, eu também me formei em outras, mas é uma coisa muito legal. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Gente, eu me considero a madrinha da Unicer, porque esse projeto... Você também considera, eu me considero, porque foi, na época, um ano antes da pandemia, a Unicer fez esse trabalho na pandemia, e que eu reconheço a época, porque a gente teve o isolamento social. Mas o mais importante, o que aconteceu, estamos olhando no a gente sempre dá uma olhadinha. Isolamento emocional. Verdade. Né? A gente não pode divulgar o número dos suicídios. E é importante eu trazer aqui, até nós estamos no Setembro Amarelo, um setembro que fala a respeito de depressão, de automutilação, que fala sobre suicídio. À época, muitos idosos se suicidaram. Então, a Unicer entrou na casa desses idosos que estavam isolados emocionalmente, porque os filhos ficavam preocupados da convivência, e fez esse trabalho, e eu sou muito fã a esse trabalho de conhecimento e esse trabalho de dignidade dos nossos idosos. Daqui a pouco, eu já sou apta a fazer a Unicer com 52 anos, com 45. E entre lá no site da Unicer, que é muito legal. Então, Margot, assistindo a gente, já vamos lembrar. A deputada Paula vai fazer o Unicer com a gente agora, eu quero fazer. Agora, fugindo um pouco da pauta da Unicer, a gente vai para a pauta de professores. Aí aqui tem uma pergunta. Deputada, como a senhora avalia os desafios e potencialidades da educação pública no DF, em especial nas escolas de ensino médio como o SEM 2? Pois é. Primeiro, eu sou grata a todos os professores, sou fruto de escola pública. Vejo que o professor, eu gosto muito de falar assim, que a sociedade precisa, e olha que eu escolho, eu vou nas escolas, e eu vou falar do professor, de um modo geral, mas eu vou falar especificamente da escola pública, tá? Que eu venho conhecendo, porque todos os professores são oportunidades de transformação.
Quando a gente não conhece uma língua, a gente percebe qual é a dificuldade que a gente tem de comunicação, quando a gente conhece de ler, né? Então, assim, somos analfabetos em várias línguas. E uma pessoa que não sabe ler, ela muitas das vezes ela é prejudicada pela própria informação, pela própria democracia, ela não consegue ser um cidadão 100%. Então, essa oportunidade que o professor dá de dar esse conhecimento, ele tem que ser reconhecido em todos os âmbitos, mas eu quero falar especificamente da escola pública. Hoje, eu conhecendo a escola pública, eu posso dizer que eu conheço, porque eu vou nas escolas públicas, eu vejo esse professor um salvador, e a sociedade muitas das vezes não reconhece, achando que o professor só é aquele que faz greve, né? Não é isso. Na realidade, eu vejo muito professor aqui, a gente estava até conversando aqui com o diretor um pouquinho antes, muitas das vezes o professor colocando dinheiro, seu tempo. É muito bonito de ver. É muito, nossa, que legal, professor, mas não é obrigação do professor isso. Então, eu acho que hoje o professor ele tem um desafio muito grande, que é a estrutura, né, do qual ele trabalha. Ele realmente ele tem que ter uma missão. Eu vejo hoje que o professor ele precisa ser reconhecido com a sua estrutura, porque todos entram dentro de uma profissão querendo exercer a melhor possível. E muitas das vezes a gente não tem estrutura adequada para que ele possa desenvolver e com essa responsabilidade desses jovens que estão aí. Essa escola, por exemplo, eu fiquei impressionada com a responsabilidade que vocês têm. 1.000 e poucos alunos, na idade que tem, meninada bonita, sadia, esperta, inteligente, com energia e que é para ser assim mesmo. É muita responsabilidade. O professor tem que se reinventar e ele precisa ter um mínimo de estrutura. Fiquei sabendo aqui, por exemplo, que a ala de educação física de vocês está sem estrutura. Como é que a gente trabalha com jovens e a gente não tem onde esses meninos correr? Sim. Né? E isso não pode ser só proveniente de emenda parlamentar. Isso tem que ser uma responsabilidade da Secretaria de Educação, que tem mais de 14 bilhões no seu orçamento. Então, assim, o reconhecimento do professor, além do salarial, ele tem que ser o reconhecimento de um ambiente de trabalho que possa trazer tranquilidade para ele poder desenvolver todo o seu potencial. E é isso que eu penso. Isso é muito legal, deputada, porque realmente, quando a gente tem a estrutura adequada, o trabalho ele se mostra de uma forma mais legal. Os alunos vão ter. Aluno não, o aluno é ser sem luz. O estudante vai ter um trabalho mais bacana voltado para ele também. Então, realmente, a gente conta muito com as emendas parlamentares, que aqui no 102 especificamente tem ajudado bastante, mas a Secretaria de Educação tem um belo orçamento para fazer esse investimento. E cabe a nós, enquanto sociedade, comunidade escolar, alunos, professores, gestão, comunidade, fazer essa cobrança também. Com certeza absoluta. Nós vamos aqui encaminhar. Para quem não sabe, pessoal, todo mundo que vem aqui vocês sabem. Normalmente, quando a gente recebe deputados, eles têm uma agenda super apertada. Estamos nos encaminhando para o final e nós vamos para a ala das perguntas agora pessoais. Vocês vão conhecer a deputada Paula Belmonte como ninguém. Eu acho que vai ter pergunta aqui que ela só vai responder aqui no horário vago. Não, tá? eles devem falar que tinha depois, mas eu fechei aqui, porque eu E falei, gosto de vai ser natural. exato. A gente começa com algumas que tinha no roteiro e as outras são mais. Vai ser surpresa. E começamos assim. Agora, finalmente, a gente vai chegar na hora de responder aquela pergunta lá do começo. Mas a gente começa assim. Qual a maior inspiração da sua vida? Enquanto pessoa. Pode ser uma figura política, pode ser uma figura pessoal, de uma outra área. A figura, mas a inspiração para você. A gente sabe que tem várias, mas nós vamos pedir uma. As outras vão ficar chateadas. Olha, a minha maior inspiração são os ensinamentos de Jesus. Sabe? Pode até assim falar assim, eu quero uma da atualidade, mas eu acho que o ensinamento de Jesus, ele É traz atual também. muito atual, sabe? E eu vejo assim que ele ensina que a gente reconhecer nós todos como irmãos, né? Reconhecer o ser humano como ser humano. Então eu acho que essa é a maior inspiração que eu tenho, de a gente poder ter mais humildade, que a gente pode reconhecer também quem nos trouxe, né? O pai e a mãe da gente, né? Mesmo com todas as fragilidades, dificuldades que todos têm, mas eles fizeram o melhor de tudo, né? Que trouxeram a gente para esse mundo que é tão lindo. Então eu acho que essa é a minha maior inspiração. Resposta boa. Boa. Boa resposta. E como você concilia a vida política, né? Rápido,
com a vida pessoal sua. Porque afinal, você tem uma. A gente sabe, você vai sair daqui, vai pra uma escola e ainda nem vai almoçar. Exato. Tem 6 filhos. Como é que você filhos. vai conciliar tudo isso? Olha, para nós mulheres não é uma situação fácil, mas eu Sim. tenho que reconhecer a rede de apoio que eu tenho, né? Como eu disse, assim, a gente julgar aquela mãe que saiu para trabalhar e deixou sua filha de 12 anos cuidando de uma outra menor, é muito fácil. Porque eu realmente tenho uma rede de apoio, quero agradecer todas as pessoas, né, que minha família, a pessoa que trabalha comigo, eu digo que divide a maternidade comigo, e eu peço, meu marido, que é uma pessoa muito presente também, assim, uma coisa que até o Paulo lembra muito, a gente tem que lembrar o seguinte, que a gente está sob uma missão, e que Deus está na guarnição. Então, a gente tem que confiar também nas coisas. Então, eu tenho filhos que estão na fase da adolescência, que eu sei que não é muito fácil, né? Menino ligando, querendo ir para ingresso para show, aí eu falo que eu vou junto, ele não quer saber de que eu vou junto, não quer levar a mãe. Aquelas situações todas. Hoje mesmo eu vim para cá fazendo compra, porque tinha faltado ovo lá em casa. Então, essas coisas que nós temos, mas para mim, assim, eu, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio muito boa e que possa me dar essa tranquilidade. Entendi. A gente sabe que a política está inerente em todos os nossos atos. Mas quando você tenta ali sair um pouco dessa vida mais profissional, o que você gosta de fazer no tempo livre? Primeiro, gosto de ficar com a minha família, né? Eu gosto muito, assim, eu sou uma pessoa, por mais que não pareça, eu sou uma pessoa tímida. Não é não. Sou. Não, gente. A gente viu ela entrando na sala, quase deu aula no meu lugar. Eu sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa reservada. Eu gosto muito dessa preservação, assim, sabe? Eu gosto muito de estar com a minha família. Entendeu? Eu não sou uma pessoa muito social. Social, assim, vamos dizer assim, não é muito, assim. Então, eu gosto de estar com a natureza. Eu fui escoteira. Eu esqueci de falar. Fui escoteira por 10 anos da minha vida. Caraca. E campei em muitos lugares aqui em Brasília. Então, eu gosto muito desse contato, assim, sabe? Mais natureza e tudo. Eu gosto muito. Legal. E qual conselho você daria para você, mais jovem, lá no início da sua carreira? Olha, o conselho que eu dou para os meus filhos, e eu acho que é muito importante todos nós, né, os estudantes, terem tudo. Primeiro, sonhem. Sonhem. Olhem lá na frente, se projete. E a outra coisa, procure saber escolher. Saber escolher. Porque às vezes a gente faz escolhas imediatas, assim, né, naquele momento. Então, assim, é saber escolher a companhia, saber o que está escutando. As músicas de hoje em dia, não fazendo nenhuma recriminação, o que essa música está me trazendo? O que essa música está falando para mim? Porque eu creio nisso, assim, nós somos uma esponjinha, absorvemos de todas as coisas. O que a gente consome reflete no nosso corpo, reflete na nossa saúde. O que a gente escuta também reflete nas nossas ações. Né? Então, assim, saiba escolher. Então, eu acho que é isso. E aí, vocês fizeram uma pergunta que eu não respondi, que todas são respostas do Enem, por que eu entrei na política? Que eu não quis trazer. Eu quero, estamos aqui no final. Eu estava aqui até assim, até depois eu quero, assim, dizer que não é, assim, um spoiler, não é nada, mas é uma coisa que mexe muito comigo e aqui, na realidade, é até sagrada. Eu poderia ter respondido na primeira vez que vocês me perguntaram, até estou arrependida de ter respondido, mas assim, o que me trouxe na política foi a perda de um filho num acidente. Então eu perdi um filho num acidente com 2 anos de idade, e é por isso que eu creio que a gente tem que salvar as nossas crianças. Entendi. Então é isso. Muito nobre. Que Deus nos abençoe. Amém. Pois bem, e pra gente finalizar, deputada Paula, a gente agora tem um bate-volta. Como que funciona o bate-volta? Eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder de pronto, sem pensar muito, porque primeiro, tá terminando nosso tempo, você tem que almoçar, ainda tem que visitar a escola, então tem que ser bem rápido. Sim. Eu vou fazer uma, Mulheres vai fazer outra. Adorei essas músicas que vocês fazem. A Sirene Musical? Muito bom, de alta qualidade. E quando começa o turno é Barões da Pisadinha, pra galera chegar animada. Mas enfim, começamos assim, um livro. Um livro, olha, eu vou falar um livro assim, foi um livro da adolescência que mudou um pouco da minha sensibilidade. O Mago, é o Mago, né? Que é do Paulo Coelho. Foi um dos livros que eu li na minha adolescência e trouxe o Mago ou o Alquimista? O Alquimista. O Alquimista. Esse livro, assim, esses dias eu estava lendo. Eu não sou muito fã do Paulo Coelho hoje não, sabe? Mas naquela época fez uma diferença para mim, para mostrar que a gente é mais do que a gente fala e pensa. Sim. A gente é um ser aqui dentro. Legal. Uma música.
uma música. Eu não sou muito boa de música, não. Mas eu gosto muito daquela que. Eu não vou falar o nome, mas é aquela. O Poder das Crianças. De ser feliz. Gente. Eu vou lembrar aqui uma refrão, aquela. Gente. Quem souber pode ajudar, viu? É o poder das crianças para ser feliz. Toco muito lá na União. Vou... Vai lembrar dela. É. Já pesquisei aqui, tá? Pra quem estiver acompanhando. Um lugar. Um lugar, minha casa. É o nosso refúgio, né? Minha casa. Não tem como. Um medo. Um medo. Eu tenho medo de não dar conta. Mas eu vou dar. A gente percebe pela correria, tá percebe. funcionando, tá funcionando. Mas eu vou dar. Entendi. Um sonho. Um sonho de ver todas as crianças com oportunidade. Todas as crianças com oportunidade. Ter o sorriso no rosto. Biscoito ou bolacha? Nenhum dos dois. Tá errado. Não gosto nem de biscoito, nem de bolacha. Nescau, Todd. Nescau. Então A minha avó era a única que me dava Toddy e eu gostava de Toddy. Eu nunca gostei de Toddy, mas Nescau, porque eu fazia o brigadeiro com Nescau. Mas aí tem toda a construção histórica do deputado, né? Deputada Paula, a gente sabe da sua correria, do seu trabalho, a gente queria agradecer bastante a presença Lá já tem aqui pra gente lá chamando. Né? Olha aí, nós queríamos agradecer. Mas o que é? Biscoito ou bolacha? É porque, na verdade, a gente só briga por conta da nomenclatura. Se o correto pra você seria chamar biscoito ou bolacha? Eu não gosto muito de farinha, de trigo. É engraçado isso, né? Eu prefiro arroz. Tem biscoito de arroz? Aí Tem, biscoito de arroz. vamos botar o biscoito de arroz. Foi a primeira vez na história desse podcast que alguém escolheu, que diga de passagem, não é bom. Não é bom, mas não. com guacamole ou com hummus é uma delícia. Próximo podcast, quem quiser patrocinar a gente. Eu tô gostando muito de pimenta também. Colocar uma pimentinha é bom. Tá vendo aí? Por que você tem mechas rosa aqui no cabelo? Isso aqui eu queria saber. Isso aqui eu uso há 5 anos. Vai fazer 5 anos agora em outubro. Eu comecei a usar numa época exatamente que eu tenho, na realidade, 2 amigas que tinham minha idade, que morreram por câncer. Eu comecei a usar por conta disso. E eu sou uma pessoa, posso falar você falou assim, você é espontânea e tudo, mas eu sou uma pessoa mais formal, eu acho, né? Assim, meio tímida, assim, reservada e tudo. E eu acho que faz uma conexão com os jovens. É legal. Então eu uso em homenagem a essa situação, para toda vez eu ter a oportunidade de falar, mulheres, façam o autoexame, mas também eu acho que dá uma quebrada, aproximação para os novos. E com as nossas crianças, né? Porque as meninas, as criancinhas falam assim, nossa, você tem mecha rosa? Eu falei, eu tenho, eu sou uma princesa. E aí vai. Conversa comigo. Daqui a pouco é um monte de meninas de mecha rosa também. Deputada, mais uma vez, muito obrigado. Mas não tô incentivando ninguém a pintar o cabelo, não. Pois eu vou vir com o meu de rosa no próximo episódio e vai ser graças a Paula Belmonte, depois eu falo pra vocês. Vou marcar ela no Instagram. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pelo carinho que você tem, com toda a responsabilidade do seu mandato. A gente agradece enquanto 102, enquanto comunidade e enquanto horário vago. Harrison, dá o seu tchau, que a gente vai deixar a última palavra com a nossa deputada Paula Belmonte. Só dá tchau, gente. Ele volta. Eu volto. Ele volta. Gente, que Deus abençoe e parabéns. No horário vago, assista o podcast, que com certeza vai te trazer boas informações. Valeu! Calma. Muito bom, gente.